Olá amigo, olá amiga, bem-vindos mais uma vez ao canal Grêmio Imprudente, nosso ponto de encontro para debatermos e discutirmos os assuntos relacionados ao Grêmio Imprudente. Eu sou o Luiz Gustavo e vou estar trazendo aqui notícias do Grêmio Imprudente, em especial o jogo realizado ontem no Prudentão, jogo válido pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista na temporada 2020-23, onde o Grêmio Imprudente recebeu o São José e ficou num empate em 0-0. O jogo, como era de se esperar, o Grêmio Prudente saindo para o jogo no primeiro tempo, buscando o resultado, e o São José com a vantagem do empate, né? Ele tem essa vantagem do empate nessa decisão, né? nessa semifinal. Um empate no próximo jogo dá a classificação ao São José. Então o São José, com essa vantagem, como era de se esperar, jogou de uma forma mais defensiva, uma forma mais cadenciando o jogo. No primeiro tempo, o Grêmio Prudente teve um volume de jogo maior. Esse é um cenário do Grêmio Prudente, né? Nessa temporada. O Grêmio Prudente, no primeiro tempo, ele tem uma imposição muito forte, né? Na primeira etapa da partida. No segundo tempo, esse ritmo já cai um pouco. Ontem foi esse mesmo cenário, né? O Grêmio Prudente, na primeira etapa, na primeira parte do jogo, buscou o jogo, tentando o gol, ameaçou em alguns momentos abrir o placar, mas eles foram para o intervalo sem mexer no placar, 0-0. Na volta do segundo tempo, já no início do segundo tempo, a gente já percebeu que o São José já estava com uma postura mais diferente. O São José já saiu um pouco mais, logo ali nos 5 minutos do primeiro tempo, o São José já teve uma postura ofensiva maior do que todo o primeiro tempo, e isso mostrou um pouco o que seria o cenário do segundo tempo, né? O segundo tempo foi um segundo tempo totalmente diferente do primeiro tempo. O São José, nesse segundo tempo, saiu um pouco mais para o jogo, em alguns momentos até ameaçou o Grêmio Prudente, porém até o final da partida o placar não foi alterado, o final do jogo foi 0-0. No finalzinho da partida, né, já nos acréscimos, aí sim teve um momento ali de emoção. O São José quase fez o gol ali, teve uma sequência de duas defesas do goleiro Luiz, que praticamente salvou o time ali, né, e no final, no fim da jogada, o jogador do São José ainda acertou a trave. Depois ainda, né, na sequência desse lance, teve um bom lance ali com o Félix, né, o lateral que jogou substituindo o Cezinha. Ele também teve uma oportunidade de um chute de fora da área, que até assustou o goleiro do São José. Porém, o placar ficou esse, 0-0. O resultado ficou para ser decidido, né? O jogo ficou para ser decidido no próximo fim de semana lá em São José dos Campos. Vai ser um jogo difícil, né? A gente sabe que nessa fase da competição o jogo ia ser um jogo complicado. Então o Grêmio Prudente vai jogar a sua oportunidade de jogar uma Série A2 no próximo fim de semana lá no estádio do São José. A gente sabe que lá vai ser um jogo difícil. O time do São José já começa o jogo praticamente classificado, né? Porque o empate é um resultado que favorece a equipe do São José. O Grêmio Prudente e São José já se enfrentaram 4 vezes, né? Nesse campeonato. Será então a quinta vez que o Grêmio Prudente e São José vão se enfrentar, e até agora não houve vencedor nesse duelo. Esperamos que no próximo sábado o Grêmio Prudente consiga então uma vitória simples do Grêmio Prudente, 1-0, dar a classificação para o Grêmio Prudente. Vai ser difícil, porém não é impossível. A gente sabe que lá a torcida do São José é uma torcida apaixonada, uma torcida que acompanha o time, uma torcida que vibra junto com o time, um time que tem história no cenário do futebol paulista. Já foi finalista do Campeonato Paulista em 1989, tem uma história no cenário do futebol estadual, e certamente no próximo sábado os jogadores do Grêmio, a comissão técnica do Grêmio vão ciente de que lá vão enfrentar uma grande pressão.
a torcida vai estar lá presente, então eles vão sentir toda essa pressão do torcedor, porém, o futebol é decidido dentro das 4 linhas, entre os 22 jogadores. 11 jogadores do Grêmio Prudente, 11 jogadores do São José. Então, a pressão da torcida não deve afetar o jogo dentro das 4 linhas. Quem decide o jogo são os jogadores, as peças ali dentro das 4 linhas. Então, o Grêmio Prudente vai para lá, vai ser um jogo difícil, mas não impossível. Como eu disse, uma vitória simples, 1-0, uma vitória da classificação ao Grêmio Prudente. A gente sabe que o Grêmio Prudente, nessa temporada, vem fazendo um excelente trabalho. Na minha opinião, ele já está de parabéns pela campanha que, independente do resultado, se o Grêmio vai conseguir o acesso, eu estou na torcida. Ontem eu fui esperando uma boa vitória do time, essa vitória não veio. Porém, eu acredito que nessa temporada o Grêmio Prudente já está de parabéns pelo desempenho que fez na primeira temporada da A3. Então, independente do resultado, eu acho que todos os envolvidos já estão de parabéns. Falar aqui os escalados, né, que entraram ontem no jogo, né, os 11 escolhidos pelo Fezan: goleiro Luiz, o Helder, o Freire, o Félix Jorge entrou no lugar do Cezinha, Biazos, Rafinha Potiguar, o Rodrigo, o Rafinha, o Meia, o Wanderson, o Luquinha e o Edipo. Só uma ressalva em relação ao Félix, né? Ele entrou a substituição do Cezinha. O Cezinha, naquela expulsão lá do primeiro jogo lá da outra fase, contra o São José, onde ele foi expulso, ele acabou sendo julgado pegando dois jogos de suspensão. Já tinha cumprido uma pela suspensão automática pela expulsão, acabou pegando mais um jogo. Foi esse jogo de ontem. A gente fica na dúvida se no próximo jogo o Fezan vai entrar com o Félix, que entrou bem, na minha opinião. O Félix Jorge fez uma boa partida, ou se ele vai voltar com o Cezinha. Durante o jogo, o Fezan fez as substituições. Eles tirou o Edipo, o Luquinha, o Rafinha, o Rodrigo e o Wanderson, e entraram o Elias, o Adailson, o Gabriel Tota, o Brandão e o Afonso. Esses foram os escolhidos, né, do Fezan durante a partida, para ver se dava uma nova dinâmica no jogo. Falar só, o público antipagante, né? Onde o público presente foi um público de 6.620 pessoas, um bom público, o melhor público do Grêmio nessa temporada. Eu particularmente esperava um público maior, mas mesmo assim o público lá presente estava uma festa bonita, né? O Prudentão é muito bom, muito agradável ver o Prudentão lotado. A torcida, né, a Fúria Prudentina, fez uma festa legal na hora que os jogadores entraram em campo. Teve ali uma inserção ali de fumaça, fumaças vermelha e azul. Bem legal a festa feita pela torcida. O batuque também estava legal. E esperava um público melhor, mas o público ontem foi legal. A renda divulgada pela assessoria foi uma renda de R$ 121.555. Essa foi a renda de ontem, né, do Prudentão. Eu estou preparando um vídeo, né, logo após a participação do Grêmio nessa temporada 2023, né? Independente do acesso ou não, se o acesso vir ou não, né? A gente está aqui na torcida para que o acesso venha, né? Porque o Grêmio Prudente ainda está na briga, ainda está vivo pela classificação. Não é um resultado perdido. É possível ganhar o jogo lá em São José, sim. Então eu ainda acredito, né, no acesso do Grêmio Prudente à Série A2, né, na temporada 2024. Mas independente do resultado, após a participação do Grêmio nessa temporada, né, do Campeonato Paulista A3, estou preparando um vídeo, e nesse vídeo também vou falar um pouco dessa relação da torcida, da torcida presente no estádio, né? Mas eu já vou dar um breve depoimento, né, do que tá para vir nesse vídeo, né, que é o seguinte: ontem à tarde, na preparação, né, para ir ao estádio, eu estava acompanhando ali o programa do Cid Júnior, né, o jornalista Cid Júnior, ele tem um canal no YouTube, né, o Resenhando com o Cid Júnior. É interessante, né, ele entrevista o presidente, né, do Grêmio, né, o André, e o André dá alguns depoimentos ali que são bem esclarecedores, né.
Então, durante a entrevista, né, ele acaba abrindo alguns assuntos que muitas vezes o torcedor não faz ideia, né? Por exemplo, ele mencionou que no caso de ontem, né, a arbitragem era uma arbitragem, acho que era da CBF, se não estiver enganado, e que toda essa questão de arbitragem é responsabilidade do mandante. Então, todas as despesas referentes à arbitragem não só da arbitragem, mas da arbitragem, policiamento, enfim, todo o que abrange ali, envolve uma partida de futebol, é responsabilidade e os custos são do mandante. Então, só a arbitragem de ontem, né, o árbitro, os auxiliares, o quarto árbitro, enfim, toda a arbitragem ontem, só as despesas com a arbitragem era R$ 12.000. Eu realmente não sabia que era esse valor, né? Então, ele falou, né, que é um valor que um clube de futebol ele é muito custo, tem muito custo. Então, durante a semana, quando o Grêmio Prudente acabou falando dos valores dos ingressos, né, para a partida de ontem, você nas redes sociais do clube você via muito comentário da torcida reclamando do valor da ingresso, né? Dos ingressos, por exemplo, arquibancada antigamente até na primeira fase era R$ 10 antecipado e a cadeira R$ 20. Para o jogo contra o São José as cadeiras foi para R$ 30 e as cadeiras aumentou R$ 5, foi para R$ 15. E houve muita reclamação dos torcedores nas redes sociais. E o André, nesse depoimento, nessa declaração que ele fala que é muito custoso e que só na arbitragem você tem um custo de R$ 12.000 e quando é divulgada a renda ali, a gente pensa que aquela renda vai toda para o clube, mas não vai para o clube. Tem que pagar todas as despesas de uma partida de futebol. Ele também mencionou: o Grêmio Prudente tem que pagar as despesas da arbitragem, que eu já mencionei, policiamento, as ambulâncias que estão ali, são 2 ambulâncias, é um custo do clube. Todos os funcionários ou pessoas que estão ali para ajudar o Grêmio Prudente. Se você vê ali, se você for no estádio e ver uma pessoa com um crachá e tá lá Federação Paulista, enfim, e está prestando um serviço para o Grêmio Prudente, com certeza ali tem um custo para o Grêmio Prudente. Aquela pessoa não está ali trabalhando, dedicando uma parte do seu horário ali de graça, a não ser que ele esteja fazendo por amor ou por dedicação ao clube. Mas eu acredito que ele vai estar recebendo alguma coisa. Então, se você chega no estádio, tem gente orientando a fila dos torcedores, tem gente na bilheteria, tem gente na catraca, tem gente na lojinha do clube, tem gente enfim, em todos os setores tem gente da segurança privada, porque além do policiamento você precisa contratar seguranças particulares para ajudar na segurança, né? Tudo isso é custoso. Isso tudo custa para o clube. E precisa de sair de algum valor, né? De algum lugar para você cobrir esses valores. Então, a torcida, durante essa entrevista, se você tiver a oportunidade, depois você acompanha, procura lá no YouTube o canal do Cid Júnior. Ele menciona que não é possível fazer futebol a R$ 10. A gente entende, né, a situação financeira do país, não só aqui da cidade, mas do país inteiro, que não está fácil. Mas se você quer um clube disputando uma Série B, se você quer um clube chegando numa Série A, se você quer um clube disputando uma Série A2, se você quer um clube chegando numa Série A estadual, fazendo isso com filantropia e a R$ 10 o ingresso, infelizmente não é possível. Não estou falando aqui que eu sou a favor de aumentar o ingresso para 60, 50, R$ 70, enfim. Também acho que a gente tem que chegar no meio termo, né? Um valor acessível para a torcida, mas um valor também que possa ajudar o time financeiramente, porque assim como eu quero ver um Grêmio Prudente forte, eu tento fazer a minha parte. Vou no estádio, compro o ingresso e estou na torcida, né, para o Grêmio continue cada vez mais forte e chegue numa série melhor, uma série A1, uma série
uma Série A1 estadual, uma Série B, uma Série A, por que não pensar numa Série A futuramente? Então, gente, eu acho que tá no caminho. Eu acho que todo mundo está fazendo a sua parte, o André tá ali fazendo a parte dele. Ontem mesmo, nessa entrevista, ele também revelou que ele fez um investimento é aquele colete que os jogadores usam, né, para que ele tenha consegue fazer a telemetria, se a gente pode dizer, do jogador, quanto o jogador percorreu durante o jogo, em qual parte do campo ele atuou mais, quanto chute ele deu, qual o pique de velocidade, enfim. É aquele colete que todos os jogadores, após o jogo, quando ele tira a camisa, tem aquele espécie de um colete, né? E ali tem um GPS que consegue mapear todo o jogador, o que ele fez em campo, quanto ele correu, enfim. E isso é um investimento muito, muito alto. Se você conseguir perceber, eu já vi nas fotos do Grêmio, nas redes sociais, né, após o treino, o jogador com aquele colete. É um colete que é usado por time de não só de primeira divisão nacional, como clubes europeus. Então é um investimento muito alto. E isso não se faz de graça, né? Não se faz com filantropia. Infelizmente, tem que sair dinheiro de algum lugar para custear toda essa estrutura, né? Eu acho que o Grêmio está no caminho certo. Eu acho que até o momento o presidente vem fazendo um excelente trabalho. Não estou aqui defendendo o presidente. Eu nunca falei com o presidente. Eu já vi ele no estádio ontem mesmo. Ele estava no estádio lá, mas eu nunca falei com o presidente pessoalmente. Eu vejo ele várias vezes no estádio. Mas eu acredito que, assim como eu já disse nos vídeos anteriores, até o momento essa diretoria que assumiu em 2019, né? 2019 até onde ele disputou a primeira temporada em 2020, até o momento vem fazendo um excelente trabalho. Eu acho que o time está no caminho certo. Eu acho que agora é esperar até o próximo sábado e tentarmos coroar todo esse bom trabalho com uma boa vitória lá em São José e a gente consiga o acesso. Para lembrar que essa foi só uma pincelada desse vídeo que eu estou pretendendo fazer após a participação do Grêmio na terceira divisão, com o acesso ou não, esperamos que com o acesso. E assim a gente vai fazer um apanhado dessa passagem do Grêmio na terceira divisão paulista na temporada 2023. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, né? Falando um pouco do jogo que foi realizado ontem no Prudentão, empate em 0x0. O Grêmio Prudente agora decide sua vida na terceira divisão, buscando acesso na Série A2 no ano que vem, no próximo sábado, no estádio Martins Pereira. Uma vitória dá a classificação ao Grêmio. A gente está na torcida para que esse bom resultado venha e o Grêmio consiga coroar com chave de ouro a sua primeira temporada na Série A3, com acesso para a Série A2 na temporada 2024. Então é esse nosso bate-papo de hoje. Espero vocês aqui no nosso próximo vídeo. Esperamos estar falando da classificação do Grêmio para a temporada 2024 na Série A2. Então, obrigado para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. Deixa o seu like, que é muito importante para a divulgação e para o crescimento do canal. Então, deixa o seu like aí. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais!